Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa disciplina. Sou o professor William, da Universidade Federal do Amazonas. Vou ministrar a vocês FTQ 001, Introdução à Engenharia Química, ok? Antes de começarmos a aula, vamos rever a aula anterior. Na aula anterior, eu apresentei o plano de ensino a vocês, expliquei toda a metodologia que vai ser empregada, utilizada nesse semestre. Apresentei a estrutura curricular do curso, mostrei para vocês alguns aplicativos e softwares importantes que vamos utilizar nesse semestre. Algumas aplicações, áreas de atuações da engenharia química e algumas particularidades do curso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da primeira aula, ok? Vamos começar a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar sobre história da engenharia química. Como surgiu o curso de engenharia química no mundo. O objetivo no final da aula é que você saiba, conheça a história da engenharia química. Compreenda o caráter de interdisciplinaridade que esse curso apresenta. Tá? Isso é muito importante. Mas antes de respondermos à pergunta, como surgiu a engenharia química, vamos entender algumas coisas antes de entrarmos na história. Muitas pessoas acham que o engenheiro químico, que a engenheira química, estuda apenas química e ficamos apenas no laboratório. Mas nós fazemos muito mais que isso. Né? Nós temos bastante carga horária de cálculo, física, além da própria química. Os conceitos, as disciplinas da engenharia nos ajudam na engenharia química a responder algumas perguntas muito importantes para os processos. Como a primeira, o que podemos fazer com os componentes químicos? A segunda, como podemos modificar esses componentes? Isso é muito importante. Você precisa produzir, gerenciar, supervisionar um processo industrial onde ocorrem modificações, conversão de um reagente em um produto. Muito importante isso. Bom, onde irá ocorrer essas modificações? Que tipo de reator? Reação é rápida? Reação não é rápida? Espontânea, não espontânea? Reversível, irreversível? Okay? Temperatura, pressão influenciam esse processo? Bom, tudo isso é muito importante que a engenheira química, o engenheiro químico compreenda e domine esses conceitos. E a última questão, quais são as possibilidades de melhoria desse processo? Porque no processo industrial, a ideia, o objetivo é produzir mais do meu produto de interesse, consumindo a menor quantidade de reagente possível. Porque isso acaba trazendo lucratividade ao processo, gerando lucros. Bom, e como que surgiu a engenharia química? Como qualquer outro produto, serviço do nosso dia a dia, como celular, como internet, como uma roupa, como uma tecnologia nova, surgiu a partir de uma oportunidade ou necessidade. Isso não foi diferente na engenharia química. A seguir, após esse slide, eu vou trazer a vocês um vídeo sobre a história da engenharia química. Para que vocês acompanhem esse vídeo, eu elaborei essas 4 questões para que vocês possam acompanhar melhor e compreender melhor a história da engenharia química. O mundo é feito de matéria? O que você acha? Bom, o que é soda ash? Que relação ela tem com o surgimento da engenharia química? Quem foi Nicolas Leblanc? O que foi o processo Leblanc? Então, vocês vão acessar esse link. Primeiro, vocês vão parar essa apresentação, tá bom? Vão acessar esse link, tá? Que está a engenharia química, está linkado. Vocês clicam nele, vai direcionar vocês a um vídeo no YouTube falando sobre a história da engenharia química. E todos aqueles questionamentos que eu fiz anteriormente vai ajudar vocês a compreender
esse processo. Ok? Então, parem o vídeo e vão lá assistir, tá? E responder aquele questionário. Bom, no vídeo vocês viram o que é o processo LeBlanc. Não vou falar para vocês aqui, porque a ideia é que vocês construam o pensamento, o conceito do que foi, o entendimento do que foi o processo LeBlanc, tá? Mas vamos dizer que esse processo ele foi o precursor da indústria moderna, né? A fabricação de produtos químicos, em razão de alguns fatores, entre eles a sua organização e principalmente a sua quantidade, a sua escala industrial de produção. Foram fatores que o diferenciaram. Foi a partir daí que veio outros tipos de indústrias, né? O processo LeBlanc, como vocês vão acompanhar no vídeo e vão fazer a compreensão e o entendimento de vocês, que produz basicamente como produto de interesse, né, carbonato de sódio. Tem muitas aplicações industriais, né? Muitos reagentes para diversas indústrias que vocês vão descobrir, ok? Mas também gera um resíduo industrial, um efluente industrial. Ele emite à atmosfera grandes volumes de ácido clorídrico, tá? Bom, vocês podem parar essa apresentação neste ponto e quero que vocês cliquem nesse link vídeo que vai direcionar vocês a um formulário, um outro formulário, algumas perguntas para vocês responderem, tá? É muito importante que vocês acessem, parem aqui a apresentação, assistir o vídeo, vão lá, respondam esse formulário com tudo que você acompanhou na aula, ok? Bom, depois que vocês assistirem o vídeo, responderem ao questionário, mais a apresentação que eu passando a vocês, vocês vão compreender por que o processo LeBlanc foi parado, foi descontinuado, né? Ele entrou em desuso. Em seu lugar, foi implementado o processo Solvay, que eu também vou pedir para vocês pesquisarem na internet. Eu quero que vocês construam o pensamento crítico de vocês. Vocês compreendam o que foi esse processo. O que causou a substituição do processo LeBlanc e a implementação do processo Solvay. Ele também foi utilizado para produzir carbonato de sódio, ok? Essa atividade está no Classroom, vocês já vão poder inserir as respostas de vocês lá, tá bom? Bom, George Davis, em 1887, ele era um químico britânico e era inspetor das empresas dos processos LeBlanc. Tá? Então ele estava tudo a par do processo e dos problemas que lá existiam. Ele foi a primeira pessoa a criar o manual de engenharia química, o handbook de engenharia química. Isso não significava que não existia outros manuais na época. Sim, existiam. Só que esse manual tem uma característica peculiar. George Davis ele organizou as operações unitárias básicas da indústria nesse livro, tá? De forma que pudessem as pessoas consultar e compreender, estudar e dominar essas atividades, tá? Ele demonstrou os conceitos sobre os fenômenos de transportes que envolviam líquido, gases, operações que envolviam calor, energia, como as colônias de destilação. Este fato foi muito importante para a implementação do curso de engenharia química nas universidades nos Estados Unidos. Ajudou muito para esse processo. Lá nos Estados Unidos, a engenharia química deu um salto de qualidade às refinarias de petróleo. Tá? Devido ao conhecimento dessas atividades, dessas operações, o refino do petróleo alcançou um alto grau de eficiência, né? Que favoreceu a produção de gasolina. Tá? De gasolina.
Peraí. Ok. Bom, e o que isso tem a ver? O que a engenharia química tem a ver com a gasolina, com a produção de gasolina? Nós temos o petróleo bruto, ele passa por um processo de pré-aquecimento, né? Então ele entra numa coluna de destilação, essa coluna está em altas temperaturas, esse petróleo bruto ele é craqueado em outros componentes, liberando, produzindo, então, butano, gasolina, querosene e assim por diante, ok? E como que isso ocorria? Esse processo, esse craqueamento, ocorreu de que forma? Bom, craqueamento de hidrocarbonetos. Então, vocês que estão no primeiro semestre, talvez não vão saber o que é o hidrocarboneto. Talvez vocês lembrem lá do ensino médio, tá? Porque foi dar química orgânica, foi dado lá no ensino médio a vocês. Mas vamos relembrar, tá? Hidrocarbonetos, o próprio nome já diz. Hidro lida com hidrogênio. Carbonetos com carbono. Então, as moléculas são longas moléculas formadas pelos componentes, tá? Carbono e hidrogênio, ok? E craqueamento é quebra, tá? Então, vamos fazer uma analogia. O hidrocarboneto é uma longa cadeia carbônica, ok? Essa longa cadeia carbônica, você pode comparar ela com uma corrente longa, extensa, tá? Estão unidas pelos gomos. Então, vamos supor que essa corrente, esse hidrocarboneto, está sob uma ação de altas pressões e elevadas temperaturas. Isso faz com que as ligações, os gomos, se rompam, se quebram, gerando pequenos pedaços ou pedaços menores dessa corrente. Esses pedaços menores é o querosene, é a gasolina, é o butano, é o propano. Todos eles foram obtidos da molécula do componente petróleo cru, okay? Que passou pelo processo de craqueamento, quebra dentro da coluna de destilação. A engenharia química permitiu o domínio dessas operações dentro da indústria, fez com que o processo de refino fosse eficiente, né? Fez com que produzisse mais com uma mesma quantidade de matéria-prima ou com uma quantidade até menor. Isso barateou o processo. Fez com que a gasolina ficasse um pouco mais barata, que favoreceu o seu uso, né? O seu amplo uso nos carros automotivos. Bom, mas para chegar nesse grau de eficiência, não foi tão simples. Não é tão simples. É preciso um alto grau de planejamento dessas operações, dessas atividades, okay? Porque a saída de uma corrente, de um bloco, vai ser a entrada do seguinte, eles estão interligados, conectados. Então, é necessário uma sequência lógica, uma organização correta dessas operações para que o processo seja desempenhado de uma forma efetiva, tá? Eficiente, desculpa. E essas atividades deu-se o nome de operações unitárias. Arthur Doolittle, em 1915, um americano, foi a primeira pessoa a classificar, né, as atividades industriais em operações unitárias. Okay? Bom, mas o que ele fez de fato? Ele dividiu a planta química, né, uma planta química, em unidades individuais. Então imagina, pensa agora que você tem uma refinaria de petróleo. Você consegue imaginar diversos equipamentos, tubulações, trocadores de calor, bombas. Fica muito difícil você tentar entender isso tudo junto. O que ele fez? Ele individualizou essas operações, tá? E dessa forma, ao invés de você analisar o todo, ele analisou equipamento por equipamento. Então, no compressor, ele entendeu o princípio de funcionamento, dimensionamento e como operar ele. Depois ele estudou o tanque flash, depois entendeu os princípios envolvidos nos trocadores de calor, né, a transferência de energia e assim por diante. Mas é importante que você entenda
que a indústria química ela é um todo, né? As operações estão todas interligadas. Vocês podem observar nessa figura que a saída do compressor, pela seta da que nós observamos, ela é a entrada do tanque flash. E a saída no fundo do tanque flash vai ser a entrada do trocador de calor. Então, os processos estão interligados. Mas para nós conhecermos os princípios de operação e de planejamento, design, é importante que você estude individualmente essas operações. Bom, como eu disse a vocês, então, The Little, ele dividiu, então, as atividades industriais em unidades individuais. Mas a indústria, o processo industrial, ele tem que ser analisado no final como um todo. Então, aqui nós temos o que? Um mixer, tá? O mixer serve para quê? Para misturar substâncias, componentes. Então, você precisa entender qual é o tipo de agitador ideal, qual o tipo de material que vai compor esse tanque. Depois esses componentes foram misturados, ele precisa ser transportado em tubulações. Essa tubulação resiste a altas temperaturas, pressões, ela resiste a um meio ácido, a um meio básico, ok? Que tipo de material eu vou implementar? Então, a engenharia química, você vai ter que estudar também essa parte, né? Bom, para eu conduzir, então, esse material de um ponto a outro, eu preciso de uma bomba. Por quê? Vai fornecer energia e aí eu vou conseguir, então, transportar esse fluido, tá? Essa bomba, eu preciso entender o funcionamento dela. Preciso projetá-la de forma adequada que eu forneça energia, potência necessária para desempenhar a sua função. Entendeu? Mais uma operação que o engenheiro químico, a engenheira química, vai ter que dominar e entender? Bom, então a bomba vai transportar ela para onde? Para um reator. Nesse reator é onde que a mágica da engenharia química ocorre. Bom, é onde os reagentes são convertidos em produtos, né? E ali dentro daquele equipamento, desse tanque, o engenheiro químico, a engenheira, precisa entender o que está ocorrendo. Essa reação é exotérmica, é endotérmica, essa reação é de primeira ordem, segunda ordem, essa reação ocorre a altas velocidades ou não, temperatura influencia, a pressão influencia, eu preciso encamisar, colocar serpentinas para que eu aqueça esse tanque ou resfrie esse tanque. Qual o tipo de impelidor, qual o tipo de agitação eu vou colocar nesse reator? Então, tudo isso você vai ter que estudar, tem que compreender, tem que projetar. E no final, você vai ter o seu produto de interesse produzido, misturado com reagentes não reagidos e outros subprodutos. Vai ser, então, direcionado a uma estação, uma etapa de separação, purificação. E nesse caso aqui, nesse exemplo, que eu apresento a vocês, são colunas de destilação. Poderia ser outro tipo de operação. Bom, então você vai ter que entender dos princípios, né, do funcionamento de uma coluna de destilação, né, os fenômenos que envolvem transferência de massa, energia e assim por diante. Tá? Então aqui você vê então nessa figura toda uma pequena parte, né, das áreas de atuação que o engenheiro químico, que a engenharia química vai ter que dominar, vai ter que entender, vai ter que estudar. Bom, isso mostra toda a interdisciplinaridade que é esse curso. E a engenharia química ela pode atuar em diversos segmentos, diversas áreas, devido a esse background, devido a esse conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua vida acadêmica, né? Uma das áreas de atuação muito importante é a biotecnologia, onde você emprega os conceitos da engenharia, né, os conhecimentos da engenharia, da ciência, em um sistema biológico, em micro-organismos vivos, faz com que domine esses componentes para que eles possam
gerar produtos que melhorem de qualidade de vida para nós, né? Um exemplo é o estudo de desenvolvimento de enzimas, né, como biocatalisadores para gerar produtos de interesse industrial, descobrimento de leveduras para favorecer a produção de etanol ou produção de cerveja, ok? Deve também tentar descobrir leveduras que possam tirar a lactose do processo fermentativo e assim não causar o princípio de... esqueci agora o nome. Bom, vamos seguir. Esqueci agora, tá? Depois eu me recordo e volto e falo com vocês. Bom, a biotecnologia está presente muito no nosso dia a dia. Outro segmento que nós podemos citar é a farmacêutico. O engenheiro químico, a engenharia química é muito bem visto e tem muita atuação nessa área. Por quê? Imagine então que o químico, o farmacêutico, tem um conhecimento fenomenal das reações químicas, né? Dos princípios das reações, de como os mecanismos, quais são os mecanismos ideais para que ocorra de fato aquela reação. Mas quando essa escala sai do nível laboratório, piloto, e vai para uma escala industrial, é o engenheiro químico que vai estar presente, vai poder desenvolver, supervisionar esses processos, né? Outra área de atuação é a busca por combustíveis alternativos aos combustíveis fósseis, né? Em razão do efeito dos gases de efeito estufa, entre outros, né? Aqui no exemplo nós temos o que? O milho pode ser utilizado, a cana-de-açúcar pode ser utilizada para a produção de etanol, os resíduos gerados nesses processos, no caso do milho, o sabugo, a palha do milho pode ser utilizado para a produção de etanol, ou a palha pode ser queimada em estações de cogeração e gerar eletricidade. O bagaço da cana, mesma coisa, pode ser utilizado para produzir etanol, nós chamamos de etanol de segunda geração, ou pode ser queimado nas caldeiras para gerar também eletricidade. Podemos também trabalhar na energia fotovoltaica, né, através da energia solar, na energia também eólica, através dos ventos, né? Podemos então gerar energia através desse fenômeno. E por fim, tem a indústria 4.0. Né? Peço a vocês que parem a apresentação neste ponto, tá? Cliquem sobre o número 4.0, vai direcionar vocês a uma apresentação bem rápida, bem curta, para vocês terem uma ideia do que se trata a indústria 4.0. Se eu disser para vocês que, vamos supor que você tem um processo, uma indústria de alimentos, em que você precisa ter um operador que fica separando laranjas que estão dentro de um grau de qualidade, todas bonitas, sem machucados nem nada. Então, aquelas que estão fora da inspeção de qualidade, fora do controle de qualidade, que estão amassadas, que estão sujas, elas vão para outra destinação industrial, enquanto aquelas de melhor qualidade são utilizadas no processo. Então, imagine que fica uma pessoa, né, o tempo inteiro fazendo isso. E se você programar, treinar, tá? Se você treinar uma máquina para que ela identifique essas laranjas fora da conformidade, fora do controle de qualidade, e ela sozinha tome a decisão em separar aquilo que é adequado para o processo e aquilo que seria como não adequado para o processo. Já pensou nisso? Por quê? A indústria química ela é formada por diversos sensores. E o que o sensor faz? O próprio nome já fala. Ele sente, ele mede os parâmetros de um determinado processo. Quando ele mede, ele faz a leitura desses parâmetros, ele encaminha essa mensagem, pode enviar isso para a nuvem, né, na internet. E aí você, engenheiro, engenheira, vai coletar esses dados. A partir desses dados, e com o conhecimento que você tem,
você vai extrair informações desses dados. E a partir dessas informações, você vai gerar planilhas, vai gerar gráficos, tabelas, que vai auxiliar você a tomar decisões, as melhores decisões possíveis para aquele seu processo. Você pode ter aqui um ganho de eficiência, né? E tornar os processos ainda mais rentáveis, ok? Bom, resumo da nossa aula, resumo da aula de hoje, tá? Essa parte de história, tá? Nós vimos que a história da química está relacionado com a produção de carbonato de sódio, com Nicolas Leblanc. Qual foi a importância desse agente? O que foi o processo Solvay? Então, tudo isso vocês vão fazer aquela pesquisa, tá? Eu pedi para vocês responder o questionário e vão compreender melhor esses fatores. Falamos da importância de George Davis, foi a primeira pessoa, foi a pessoa que criou o primeiro handbook de engenharia química. E isso favoreceu, ajudou na implementação dos cursos de engenharia química nas universidades nos Estados Unidos. Falamos das refinarias químicas, né, nas fábricas, que foram importantes no refino do petróleo, que através do craqueamento foi possível obter processos mais eficientes, produzir gasolina e baratear esse produto. Por fim, falamos das áreas emergentes que a engenharia química está inserida, pode trabalhar. Você pode sim trabalhar nessas áreas. Existem outras áreas diversas, mas eu citei, trouxe essas aqui para vocês, tá bom? Falamos da biotecnologia, da área farmacêutica, da área de a busca por energias alternativas, né? E da indústria 4.0, ok? Isso foi o resumo da nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado bem claro para vocês esses conceitos apresentados. Mas não para por aqui, tá bom? Vou deixar uma atividade para vocês, ok? Um experimento. Vocês vão fazer um experimento na casa de vocês. Vocês vão produzir carbonato de sódio na casa de vocês, tá? Tudo em segurança, sem precisar sair de casa, ok? Qual que é o objetivo desse experimento? Produzir carbonato de sódio na casa de vocês. Os materiais que vocês vão precisar: bicarbonato de sódio, frigideira, colher de madeira, uma máscara, tá? Use a máscara porque durante o processo vai haver desprendimento de gás e ideal que você não inale esse gás, ok? Ele não só para você não ficar diretamente em contato com esse gás, mas é tranquilo, ok? Qual vai ser o procedimento? Então você vai colocar a máscara no rosto, né? Vai vestir a máscara, adicionar 200 gramas, pode ser 100 gramas também, tá? O quanto você tiver, tá? Na sua casa, 200 gramas de bicarbonato na frigideira, vai aquecer o bicarbonato na frigideira em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos, ou até surgir as bolhas. Surgiu as primeiras bolhas, não para, deixa o aquecimento mais alguns instantes, tá? Aí você para. E em todo instante, desde o primeiro momento até a hora que você desligar, sempre com a agitação, com a pá de madeira, tá bom? Com a colher de madeira. Sempre você vai ficar agitando. E nesse processo, ao longo desse processo, você vai fazer anotações. Então, pede para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para sua irmã, namorado, tá? Quem estiver na sua casa com você, que te ajude, que te auxilie, para que você possa fazer o experimento e fazer anotações, tá? Fazer anotações do que está ocorrendo durante o seu experimento. Cuidado para você, deixe esfriar, cuidado para você não se queimar, ok? Diante das observações que você fez, você vai responder a este questionário que eu vou deixar para vocês, tá bom? Vocês vão fazer uma pesquisa na internet, em livros, ok? Como você achar melhor, tá? E você vai colocar essas respostas no Jamboard, lá no Google Classroom. Vou deixar aberto já a sala para que vocês possam fazer o upload do arquivo de vocês. E você vai responder esses 3 questionamentos. O que acontece quando o bicarbonato de sódio é aquecido? Segunda pergunta. Durante o experimento, foi observada a liberação de gás. Que substância é esta liberada? Ok?
É por isso que quando começar a borbulhar, espera um pouquinho mais, deixa aquecer e sempre agitando. Cite pelo menos 2 aplicações do produto final que você alcançou, ok? Que produto final é esse, hein? Falei lá no início do slide. Bom, gente, então, um aviso importante para vocês, tá bom? O bicarbonato, quando aquecido, e depois desse tempo de aquecimento, esse produto final, tá? Já não é mais bicarbonato. Esse produto final, que é o carbonato de sódio, ele não pode ser usado mais para fins alimentícios, ok? Tá? Então, ele pode ser usado para outras atividades, mas não usar mais para fins alimentícios, ok? Bom, isso é por hoje. Nossa aula para por aqui. Espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se divirtam com as atividades que eu deixei para vocês, tá bom? E dúvidas, vocês podem procurar o monitor, pode procurar o professor, mas não deixem as dúvidas com vocês, ok? Até mais e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.